Olá, bem-vindos. Esse é o primeiro podcast da Clínica Urostar. O meu nome é Leide, eu faço parte da equipe Urostar e estou aqui com os três médicos da equipe e vou pedir para cada um se apresentar agora, doutor Edgar. Tudo bem? Meu nome é Dr. Edgar Casa, sou um dos médicos da Clínica Orostar. Hoje a gente veio aqui falar um pouco das inovações, um pouco das ideias novas que a gente vem trazendo aí, e a gente espera poder transmitir isso de uma forma adequada para todo mundo que está ouvindo a gente aí. Doutor Leonardo Chiesi. Olá, eu sou o Dr. Leonardo Chiesi, médico urologista, especialista em cirurgia robótica. E a ideia nossa de iniciar esse tipo de assunto, fazer um podcast, trazer mais informação, é para não deixar isso vinculado sempre à necessidade do Novembro Azul, a gente mostrar que a saúde do homem, a saúde, lembrar que o urologista ele não é médico só de homem, mas a nossa saúde ela é uma coisa que a gente constantemente precisa tomar conta, né? E hoje a gente tem diversos recursos que ajudam a gente nesse jeito de cuidar. Doutor Clayton. Olá, aqui é Cleiton Belay, médico urologista, cirurgião robótico e membro da equipe Urostar. Estamos aqui nesse bate-papo hoje, começando uma nova fase, onde a gente entende que a saúde do homem vai muito além da próstata. A gente aqui tem vários assuntos, vamos conversar e vamos começar. Esse é o episódio 1. Doutores, esse podcast tem como tema o novo olhar para a saúde masculina. E aí eu queria que vocês me dissessem como essa nova abordagem, o que mudou para vocês olharem para essa parte da saúde masculina como um todo? Bom, a gente vê mudando muita coisa. Eu lembro até uma vez eu vi o Cleiton numa entrevista na televisão falando sobre que o homem ele começa a se cuidar mais quando ele tem algum problema que impeça ele de trabalhar, que impeça ele de sair de casa, que impeça ele de fazer alguma coisa. E realmente é isso que a gente vê, esse é o nosso dia a dia. E então a gente quer mudar um pouco isso porque a mulher ela já começa a cuidar da saúde dela já culturalmente desde muito nova, aí no ginecologista, fazer os acompanhamentos, os exames que ela necessita. E o homem, na verdade, ele geralmente só num extremo é que ele começa a ir. A gente vê uma mudança grande, as pessoas cuidando mais da saúde, as gerações mudando o tipo de consumo de álcool, o tipo de alimentação, esse tipo de coisa. E com isso a gente também está se adequando da parte médica a trazer mais essa saúde. As pessoas estão vivendo mais, existe mais longevidade hoje. E aí o que a gente vem estudando e se especializando agora é um pouco diferente nessa promoção de saúde, além de já fazer o que a medicina vem fazendo, que é tratar a doença. Então é um a mais agora que a gente está trazendo. Que é a medicina preventiva, né? Isso. Não, perfeito, acho que o Léo falou muito bem. A gente tinha uma visão, na verdade, só de cuidar de doença. Na verdade, nós médicos somos treinados a cuidar de doença. E a sociedade também, às vezes, o homem vê dessa forma. Por isso que ele só procura o médico, isso é uma estatística, tá, da Organização Mundial de Saúde, quando a capacidade de trabalho dele está afetada, é que ele procura o médico. E não é essa a realidade que a gente tem que olhar hoje. Porque quando você olha para as populações mais idosas, você consegue ver o quê? Geralmente, uma mulher acompanhando um homem com cadeira de roda, um homem acamado, ou seja, é muito maior a proporção de homens doentes na terceira idade do que as mulheres. E o porquê disso? Na verdade, é porque a mulher se cuida mais. E isso é cultural, né? Como o Léo falou, a menina desde cedo vai ao ginecologista. Por que ela vai ao ginecologista? Porque quando ela menstrua, há necessidade desse acompanhamento, a mãe pega ela pela mão e leva no ginecologista. E o homem? O homem Sim. não vai ao médico. Então o homem passa lá 20, 25, 30, quando ele chega aos 40, agora está no ativo preventivo. Mas ele perdeu aí pelo menos 20, 25 anos da vida dele sem avaliação nenhuma. Então se ele tiver uma doença, tiver um problema nessa fase aí, não vai pegar. E a gente entende que a população está convertendo esse modo de pensar também. Os jovens hoje já têm mais o intuito de procurar o médico de uma forma preventiva, muito mais do que as pessoas mais velhas, né? Segunda, terceira idade. E aqui, o objetivo nosso é exatamente mostrar para esses pacientes aí, que não são dessa nova geração, que está se adaptando aos novos hábitos saudáveis, entender que a prevenção é a melhor forma de tratar e de atacar qualquer doença que seja, né? Para a gente poder, juntos, tentar passar e conscientizar o paciente aí frequentemente no médico e mostrar para ele que isso daí, futuramente, ele vai ter muito mais benefício do que apenas quando ele tiver uma doença e precisar de um tratamento específico. E para vocês, o que é essa qualidade de vida que todo mundo fala? O que vocês consideram como qualidade de vida?
é justamente isso daí que é o que mais impacta nessa história da longevidade. Quando a gente está vivendo mais, a gente tem que viver com qualidade de vida. E o que seria isso? Você se tornar menos dependente das coisas, você conseguir caminhar sem ajuda, você ter uma musculatura mais forte, você ter uma alimentação boa que vai te condicionar a você depender menos de algumas situações, você não ter que, por exemplo, ir num determinado lugar e ter que mapear todos os banheiros que existem ali, para você ter que toda hora num banheiro ali, você só vai, às vezes você nem sai de casa porque você está se limitando, porque você tem algum grau de incontinência urinária, dificuldade para urinar. Então isso é um tipo de qualidade de vida, é você ir com conforto aonde você quiser ir, sem ter que se preocupar com outras coisas ao redor. Isso. Uma das coisas da primeira fase da nossa conversa aqui, que é importante também, é o homem que ele chega muito no consultório com a mulher respondendo tudo para ele, ela carregando os exames dele, ela com... isso tem que mudar. Então, assim, o homem ele tem que saber onde estão os exames dele, ele tem que levar, ele tem que saber da consulta, não ela marcar a consulta para ele. Gerar essa responsabilidade também é super importante. Preocupação dele com a própria saúde, né? O conceito de qualidade de vida ele envolve diversos aspectos, tanto uma boa qualidade de vida emocional, psicológica, física, porque não adianta também o cara ter um físico muito ativo, o cara ter um corpo forte numa idade avançada e ao mesmo tempo uma cabeça ruim, não conseguir às vezes coincidir as coisas. Foi um exemplo que o Léo deu aqui, o cara ficar paranoico em relação à quantidade de banheiros que tem na localização e tudo mais. Tudo isso impacta na qualidade de vida como um todo. E ao mesmo tempo, não adianta também o cara ter uma cabeça muito boa e um corpo que não suporta essa cabeça. Então, assim, qualidade de vida é um âmbito, é um contexto amplo. Então, são diversos fatores, como eu falei, como exemplo também. Fator psicológico, fator físico, fator emocional. É importante que o paciente esteja bem em todos esses para a gente conseguir dizer que ele tem uma qualidade de vida adequada. Entende? Perfeito. Então, acho que juntando isso tudo que os colegas falaram aqui, a gente também vive num mundo diferente. O mundo já não é mais o que era 20 anos atrás, há 10 anos atrás, do que era há um ano atrás já não é mais. Então hoje a gente tem muito acesso à informação, está tudo no nosso celular, tudo passa pelo nosso celular, com quanto que fica muito fácil a gente ter acesso a terapias, a medicações, a gente é muito tentado a se automedicar. Então eu vejo aqui que a gente tem o quê? O dever de orientar e estar junto, porque o que esse paciente faz hoje, ele vai colher no futuro. E aí eu digo para tudo, se você está fazendo uma medicação com dosagem adequada, que seja uma reposição hormonal, uma suplementação, alguma coisa sem acompanhamento médico, lá na terceira idade você vai sofrer. Assim como a atividade física que você faz hoje, a atividade física que você vai te dar um pouquinho mais de vida com qualidade lá na terceira idade. Então é esse tipo de orientação que a gente tem que dar, porque às vezes a gente está ali com vida corrida, trabalho daqui, estresse alto, não se preocupa. A gente não se preocupa hoje em ter um momento de lazer, uma higiene mental. A gente não se preocupa porque hoje a gente está bem. Mas a gente vai colher isso no futuro. Vai. E a clínica hoje tem alguns procedimentos que são inovadores, né? É uma tecnologia nova. E eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o procedimento de ondas de choque. Como que funciona esse procedimento, doutor? Inicialmente, é importante dizer que a gente, da Clínica Urostar, a gente busca inovações para a nossa região aqui, porque o paciente da nossa região não precisa se deslocar aos grandes centros para poder fazer esse tipo de tratamento de ponta, né? Um desses exemplos é exatamente o tratamento de onda de choque, que é um aparelho que foi inicialmente criado para poder tratar pacientes com doenças articulares, ortopédicas, que ao decorrer do tempo foi observado com estudos científicos que existe comprovação científica para uso, para benefício de um paciente urológico. E a partir desses estudos científicos dos grandes centros, a gente buscou essas informações. A gente viu como um grande ganho para a população no geral, para trazer isso aqui para cá. E a gente consegue observar dos pacientes que a gente tem feito essa terapia, muito benefício. O feedback desses pacientes é muito interessante, que eles vêm dizendo que sim, que tem essa melhora, que assim como os estudos diziam, é comprobatório. Realmente, a voz do paciente é que fala mais alto, né? E o paciente dizer para a gente que funciona, significa mais do que qualquer outra coisa. Mas para qual paciente está indicado esse tratamento? O tratamento de ondas de choque ele é mais indicado para o paciente que ele tem algum tipo de vasculopatia, que o que seria isso? São problemas na vascularização. Um exemplo muito clássico que a gente tem é o paciente diabético, porque a diabetes ela causa problemas nos nossos nervos e nos nossos vasos, né, que são as neurovasculopatias.
Então, esse paciente, a gente começa um estímulo ali com ondas de choque, que é um estímulo indolor, é uma máquina que ela é indolor, você transmite as ondas os impulsos ali, e aquilo vai estimulando a vascularização e estimulando a formação de alguns vasos e melhorando alguns vasos que estavam mais atrofiados. Com isso, ele consegue ter uma ereção, uma saúde sexual melhor, consegue ter mais estímulo naquela região, uma sensibilidade melhor, mais estímulo. E igual o pessoal da ortopedia, por exemplo, usa como uma terapia regenerativa para parte de a pessoa que está para tem uma lesão no joelho. E aí, às vezes, com esse tipo de tratamento, ele consegue prorrogar a necessidade de uma cirurgia de joelho, alguma coisa assim. A gente também consegue prorrogar uma vida sexual da pessoa usando esse tipo de tratamento, evitando que a pessoa às vezes chegue no final da linha, que seria uma prótese peniana, por um longo período. Então, esse é o objetivo. A gente também tem algumas situações como doença de Peyronie, que é uma tortuosidade peniana, que em fases agudas dessa doença, a gente tem uma terapia que ela não causa dor e a gente acaba, às vezes, conseguindo uma resposta boa com situações que antes seriam cirurgias que têm redução de tamanho de pênis, às vezes impotência sexual. Então, assim, a gente conseguiu... É o a mais, né, que a gente estava falando. Quando você tem diversos problemas que a gente trata de câncer, de diversas coisas, hoje não, a gente conseguiu uma situação na clínica que a gente olha para esses outros ganhos, melhorar a saúde sexual, pensar na parte de longevidade. Então a terapia de choque veio nessa leva aí. Isso impacta direto na questão de qualidade de vida também, porque, por exemplo, como ele citou a doença de Peyronie, as opções que o paciente teria seria ou ficar com a tortuosidade ou fazer uma cirurgia com risco de diminuir, com risco de ter perda de função erétil. E a onda de choque veio exatamente para proporcionar melhor qualidade de vida, para dar uma opção extra. Esse paciente fazer um tratamento não invasivo que pode dar para ele benefícios interessantes em relação a isso, de uma forma teoricamente mais simples do que era proposto anteriormente. Entendi. Ô, Cleiton, e a grosso modo, o que é a doença de Peyronie? Que a gente falou... Bom, na verdade, a doença de Peyronie é uma tortuosidade do pênis, né? Que a gente não tem muito claramente o porquê que ela ocorre. O pênis fica tá? torto. Exato. Então, o pênis fica torto. Às vezes ele fica envergado, com graus até de 90 graus, impossibilitando a relação sexual de forma adequada. E a gente tem que lembrar aqui o seguinte, a onda de choque entra aí principalmente na fase aguda, porque a onda de choque aqui ela vem para quebrar uma cascata de inflamação e que esse paciente não chegue à disfunção sexual. Ele não chega a ter o pênis dele incapacitado para ter uma atividade sexual. Então a gente hoje usa a onda de choque e a gente tem que lembrar o seguinte, a onda de choque é milagrosa? Não. Ela vai entrar ali como um coadjuvante, Sim. aliado a medicações, aliado a atividade física, aliado a uma reposição hormonal se houver necessidade. Para quê? Para devolver a função sexual de forma adequada. Não faz sentido hoje, com tudo que a gente tem de tecnologia, em que você chega a partir de uma certa idade e você fala assim, bom, já passou meu tempo, isso foi tempo que eu era assim. E o homem que pensa dessa forma, ele está vivendo no passado. Ele já desistiu, né? Ele já desistiu de viver. Exatamente. Porque, olha só, testosterona é a base do homem. Testosterona é que dá vigor, testosterona é que dá vontade, testosterona é que dá vida para o homem. No entanto que conforme a gente vai perdendo a testosterona, a gente vai perdendo massa muscular, a gente perde ânimo para viver, a gente entra mais em depressão, a gente vai tendo um bando de outros fatores. Então, quando a gente fala sobre testosterona, está aliado ao que você fala, essa vontade de viver. Por isso que a pessoa liga testosterona à masculinidade e ereção. São coisas que têm relação, mas não é um sinônimo do outro. Não quer dizer que eu vou botar uma testosterona lá em cima que o cara vai ter ereção. Porque a gente tem outros fatores que vão interferir diretamente nessa qualidade sexual e nessa vida conjugal desse casal. Não, e isso é interessante que você falou, porque use só a testosterona e não vá para academia, não faça atividade física, não tenha uma boa alimentação, beba demais e psicologicamente não tente se orientar. Isso daí você, na verdade, é uma receita para um insucesso. Exatamente. Então, assim, tudo isso que você falou, a gente tem que levar em consideração que é exatamente isso. Não adianta você repor testosterona para quem precisa fazer a reposição e você não fazer atividade física, não ter uma boa alimentação, não ter o sono, manter níveis de ansiedade e às vezes até você vai ter uma irritabilidade maior nesse caso. Então,
tudo isso precisa de um gerenciamento, de um acompanhamento, de uma orientação para a pessoa ela conseguir ter os melhores resultados. Perfeito, Léo. Eu acho que você tocou num ponto aí e que é de insatisfação, eu acho que da classe médica em geral. Eu, pelo menos, sou muito insatisfeito da forma como eu pratico medicina hoje. Tá? Da forma como eu pratico, por que motivo? Cara, a gente trabalha com produção, com alta escala, a gente trabalha com tempo reduzido, a gente trabalha aliado a convênio. Então, hoje, você teria numa consulta médica de 15 minutos, de 10 minutos, condições de avaliar tudo que precisa nesse paciente para botar ele em condições de ter sua vida de forma adequada? Então, é isso. Acho que a gente tem que pensar o que a gente está fazendo de fato e a gente tem que pensar em mudar o mindset. A gente tem que falar, olha, eu quero isso, eu quero entregar isso para o meu paciente Sim. e fazer. Sim. Concordo. E relembrando, terminando um pouco, voltando no assunto das ondas de choque, é importante frisar que é um procedimento totalmente indolor. São sessões curtas, uma duração de máximo 20 minutos semanais. Então é uma coisa um exemplo de coisa que tem um ganho enorme e uma disponibilidade do paciente de tempo muito pequena. E lembrando que o paciente ele precisa passar por uma consulta de Sim. avaliação para definição das Para que sessões, seja né? definido e orientado ele da forma com que, até para explicar para ele diretamente o possível ganho que ele vai ter em relação a isso, mas é importante frisar que é um procedimento indolor, um procedimento que você não encontra com facilidade e que a gente trouxe para a região exatamente porque a gente viu que funciona e agora a gente está comprovando isso mais ainda esse é o nosso intuito, sempre buscar inovações para a gente proporcionar melhor para a nossa região. E vocês tocaram num assunto aqui que eu acho que é muito importante, a avaliação médica. Porque as pessoas às vezes chegam lá, eu quero saber quanto custa a sessão de onda de choque. Mas peraí, eu não estou vendendo só a sessão de ondas de choque, não é isso que se vende. A gente, na verdade, quer tratar o paciente e que isso seja eficaz. Sem dúvida. Então, as sessões da nossa clínica são feitas por médicos capacitados, aparelhos de última geração. Esse aparelho que a gente trouxe é um dos melhores do mercado, tá? Um aparelho importado, tá? Então, é só aquele valor ali que... Não é isso. A gente quer o tratamento, a gente quer que o paciente tenha a reabilitação. Então, se você chegar aqui e não tiver uma indicação adequada e entender que não vai funcionar para você, não será indicado. Exatamente. E, doutora Edgar, a estética masculina ainda é um tabu? Porque lá na clínica vocês fazem a volumização peniana, né? Sim. E tem muita procura. Como que é essa procura e quem são esses pacientes? Na verdade, isso ainda é um grande tabu ainda na sociedade, né? A estética peniana, que a gente começa a dizer estética masculina genital, ainda é jovem, é um tema jovem que vem sendo abordado recentemente, mas atualmente ainda a gente tem muitos pacientes que procuram isso, procuram um entendimento mais dessa questão e evoluem, claro, com o desejo de realizar isso. É importante que esse paciente seja avaliado por uma equipe multidisciplinar, né? Não somente um urologista, mas também a parte da psicologia. É importante avaliar se esse paciente tem algum sintoma de dismorfismo e tudo mais, para que a gente faça o tratamento da forma correta. E como é que funciona isso, mais ou menos? A gente faz a volumização peniana, a gente consegue aumentar a espessura do pênis do paciente, de acordo com o desejo desse paciente, proporcionando para ele melhor qualidade de vida durante as relações sexuais, tanto para ele quanto para a esposa. Não, é perfeito. A gente, na verdade, o dismorfismo que o Edgar falou é quando a pessoa ela se enxerga de uma maneira diferente e em desacordo com a realidade. Ela não está querendo só um ganho ali para melhorar sua autoestima, confiança, ele realmente não tem uma noção muito clara do que como se antigamente falava, era o cara chegava ali normal, franzino e tal, queria se transformar no Brad Pitt. Então, não existem assim situações extremas, mas existe sim um mercado que a gente vê, não falando de mercado de uma maneira financeira, mas assim, pessoas interessadas em melhorar a sua autoestima, que às vezes tem traumas antigos de colégio, vestiário, situações de namoro, uma série de coisas, que aquilo acaba causando um impacto psicológico forte na pessoa. E hoje a gente tem recurso para tratar isso, que antigamente era até para a gente na urologia um problema, porque existia uma série de pessoas que injetavam coisas no pênis para tentar aumentar o pênis e tinham uma série de reações, inflamações, infecções, e isso era um problema e era abominado por muitos urologistas. Hoje,
a gente começou a entender que existem técnicas que são factíveis de se fazer, trazendo bons resultados e com poucas complicações. Então a gente começou a ir mais a fundo nisso, porque não adianta, de novo, a gente focar só nas doenças, que é o que a gente enraizado na coisa assim, que é o que já está no sangue dos médicos de fazer, a gente já faz e faz muita coisa lá na clínica, mas a gente tem que olhar para esse outro leque, para esse outro tipo de tratamento, de paciente. Então a gente entendeu que isso era uma necessidade nossa, e aí basicamente é isso, porque você tratando essa parte, você melhora também a parte psicológica, você melhora a autoestima do próprio paciente, e ele é necessário para o relacionamento dele, você estando bem com você, o seu relacionamento ele flui de uma maneira melhor. E aí a ideia é isso, quando você aumenta, você geralmente aumenta a espessura, é o diâmetro ali do pênis, a gente não consegue aumentar o tamanho do pênis em si, mas por muitos pênis eles serem elásticos, e principalmente os que ficam mais retraídos ali, eles ficam mais embutidos para dentro, eles são mais elásticos, quando você pesa ele, ele fica um pouco mais para fora. Então, para usar uma sunga, num vestiário, o pênis ele vai até parecer que ele cresceu, mas em ereção ele vai ser o mesmo tamanho. Entendi. Doutor, explica só para eu entender, como é feito o procedimento? É lá na clínica mesmo? O paciente ele precisa se afastar do trabalho? Como é? É simples? Bom, o procedimento é feito de forma simples, a nível da própria clínica, ou seja, feito com anestesia local, lógico, num ambiente adequado, com toda a técnica de asepsia, com produtos licenciados, com produtos específicos para serem aplicados no pênis, com densidade adequada, de boa marca, entendeu? A gente usa lá produtos da Renova, que são produtos que estão aí no mercado de estética para todos os lugares. Geralmente ele vai se afastar só no dia do procedimento, no outro dia ele pode voltar ao trabalho de forma normal, ele vai ficar em uma semaninha sem ter atividade sexual. A gente geralmente marca uma consulta de revisão com 15 dias e geralmente um retoque em torno do 30º dia para possíveis deformidades que tenham ficado ali na primeira aplicação. A gente explica que ele tem que massagear esse pênis, ele tem que, para que ganhe formato. Também a gente dá algum tipo tem que dar medicações, tem que evitar anti-inflamatórios no pós-operatório para que o resultado seja adequado. Então não é simplesmente aplicar uma substância no pênis. A gente está preocupado aqui com o resultado final. E como o Léo muito bem falou, a gente na verdade quer atender esse homem como um todo, coisa que eu não me sentia fazendo anteriormente. Na verdade a minha visão sobre esse aspecto mudou. Tinham pacientes que chegavam no meu consultório antigamente, chegava lá, eu tenho pênis pequeno, não sei o quê. Eu olhava lá, media, não, está dentro da média, está tudo bem, tchau. Então, hoje a realidade não é essa. Se eu entendo que aquele paciente é equilibrado psiquicamente, mas ele tem uma insatisfação com o seu corpo, poxa vida, assim como a mulher que sente que o seio é pequeno, ou seja, ou ele é grande, ou ela vai diminuir ou ela vai aumentar ele. O porquê que eu não posso fazer isso com o meu pênis, desde que seja uma coisa dentro da possibilidade, desde que seja uma coisa que não seja esdrúxula, uma coisa que não seja fora da realidade. Se for uma coisa dentro da realidade, eu vou conseguir já esse cara vai ser mais feliz. Acho que é isso que a gente quer. Como você pontuou muito bem anteriormente, o mundo tem mudado muito rápido, né? Não é como ano passado, não é exatamente como esse ano, as coisas mudam muito rápido e é exatamente isso. Isso passou de um tabu para uma demanda real. Isso existe, essa demanda real, e ela tem que ser vista com seriedade e principalmente com responsabilidade. Então, o urologista, que é o médico específico para tratar essa área, com a capacitação adequada para fazer esse tipo de procedimento, é o profissional indicado. Com acompanhamento junto com a parte da psicologia, o paciente que tem essa demanda, ele vai ser observado pela gente, vai ser contemplado como um todo, para que isso, como outras coisas no geral, a gente consiga melhorar a qualidade de vida desse paciente, como eu falei novamente. E os pacientes que já fizeram um procedimento na clínica tiveram as expectativas atendidas? Sem dúvida. A gente, assim como onda de choque também, eu já falei, a nossa demanda de volumização peniana, a gente tem um feedback dos pacientes muito interessante, até são pacientes, até alguns deles a gente tem contato frequente. O relato é de que tanto a esposa relata que tem uma melhora, mais prazer durante a relação sexual, quanto o homem se sente mais avantajado. O cara se sente uma melhor, né? Uma qualidade de vida realmente melhor. Na verdade, é aquele homem que se esconde, né? Exatamente. Ele antes se escondia, ou seja, aquele homem que vai lá, ele vai a uma atividade sexual, ele apaga a luz. É aquele homem que vai na piscina, não vou botar sunga não, vou botar um short. Então, é um camarada que ele já traz isso aqui, às vezes, lá da infância.
Porque a gente sabe, apesar da gente entender que às vezes certas coisas são brincadeiras, aquela brincadeira de moleque que fala, olha, você tem o pênis pequeno, você tem o órgão sexual. Cara, isso marca o indivíduo para a vida toda. E aí ele carrega aquele peso com ele e torna isso uma coisa muito difícil, é um fardo para ele. E você poder liberar esse camarada desse fardo, poxa, isso é gratificante. Eu tenho tido retorno dos pacientes de uma forma muito positiva e tenho gostado de fazer esse tipo de coisa. Não pensava nisso. Há um ano atrás eu não pensava dessa forma. Você proporciona uma resolução diferente para o paciente, uma solução diferente para um problema que às vezes ele nem sabia tanto que ele tinha, né? Exatamente. E, doutor Leonardo, conta pra gente como funciona e o que é a cirurgia robótica. A cirurgia robótica ela é aplicável, né, para qualquer tipo de cirurgia laparoscópica. A gente vê muito benefício na nossa área, que é a urologia, para tratamento de câncer de próstata e tumores renais. Com isso a gente consegue preservações melhores, dissecções melhores, focando sempre no homem. Hoje o homem ele chega na consulta, a gente aqui na América Latina, no Brasil, vê muito o cara, ele chega na consulta, ele já não chega assim, o principal problema dele às vezes não é o câncer de próstata, é se ele vai ficar incontinente e impotente. Então, ele já chega com essa demanda para você. E a cirurgia robótica veio para ajudar a gente nessas situações. Lembrando que ela é um tipo de cirurgia, né, que é mestre-escravo, não é o robô que opera sozinho, é a gente que coordena os movimentos do robô dentro do paciente, são pinças que entram dentro do abdômen do paciente para a gente manipular ali dentro, só que com pinças mais delicadas do que para uma cirurgia por vídeo e do que as nossas pinças para cirurgia aberta. Então a gente consegue ter resultados melhores, tanto na parte da próstata quanto nas preservações de um tumor renal. Você consegue preservar muito mais o rim do que antigamente a gente fazia, acabava tirando um pouco mais de rim quando a gente fazia uma coisa que a gente chama de nefrectomia parcial, quando você preserva o rim do paciente tirando só aquela área do câncer, só a área tumoral. Então a cirurgia robótica ela veio para ajudar nessas situações. E hoje ela já está muito bem estabelecida, muito bem sedimentada e ajudando muito esses resultados para a gente aí, essa entrega funcional aí para o paciente no pós-operatório, né? Entendi. E, doutor, conta como que funciona a cirurgia lá, por exemplo, dentro do centro cirúrgico? Tem muita gente que pergunta isso, tá, mas quem faz a cirurgia é o médico, o doutor até falou que é o médico e o robô. Mas como que funciona o robô? O robô fica numa sala, o senhor fica em outra? Como que funciona isso, essa dinâmica dentro da sala? Bom, aqui na região, na verdade, a gente tem 2 hospitais que tem robô. Um hospital da Unimed, Volta Redonda, onde a gente está fazendo cirurgia lá. Tem o Hospital Inja também. São robôs diferentes. Um é o robô Da Vinci, o outro é o robô Versus. E a gente a cirurgia robótica proporciona a possibilidade de você estar numa sala e operar na outra. Mas no nosso dia a dia, hoje, a gente fica dentro da mesma sala, um pouco distante, a gente controla o robô e tem contato direto com a equipe. E a grande vantagem desse contato direto com a equipe é que a gente consegue interagir e fazer com que a cirurgia flua de uma forma muito melhor. O paciente fica na sala, mas dentro da sala fica uma equipe médica toda ali com o paciente. Exato. Então a gente tem ali naquela sala ali circulante, a gente tem anestesista, tem o cirurgião que fica no console, tem o cirurgião que fica do lado do paciente, que ele auxilia a cirurgia, tem instrumentador, tem toda uma equipe de apoio, tem equipe de apoio do próprio robô, entendeu? Então a cirurgia robótica, ela nos dá uma oportunidade de ver melhor, na verdade, as estruturas. A partir do momento que eu comecei a fazer cirurgia robótica, eu fiquei encantado. É uma coisa que você apaixona pela cirurgia robótica, porque você consegue sair de uma cirurgia onde você não tinha certeza do que está fazendo, ou seja, talvez o nervo passe aqui, é aqui mais ou menos. Uma cirurgia onde você consegue ver as estruturas e ter muito mais assertividade no que você está fazendo. E aí o resultado torna-se melhor. Você tem um resultado de melhora de potência, de continência, de forma absurda. No entanto que hoje, seguramente, se eu tivesse um problema meu mesmo pessoal, eu não teria dúvida em fazer uma cirurgia robótica. Né? Por quanto eu confio na técnica, o quanto eu sou entusiasta da técnica. E a cirurgia robótica serve só para próstata? Não. A cirurgia robótica veio também para quê? Tumores renais, difíceis que às vezes a gente não conseguiria tirar parte desse tumor, parte do rim, a gente com a cirurgia robótica tiraria. Ou seja, em outras situações eu teria que tirar o rim por completo, hoje eu consigo tirar só parte do rim por estar com uma cirurgia que me tem a possibilidade de olhar com mais detalhe os aspectos anatômicos, cirúrgicos desse paciente. E a gente tem
a possibilidade de acessar melhor as lesões com maior precisão, melhor visualização, um sangramento menor, um tempo de recuperação menor, incisões menores, o paciente recupera suas funções mais rapidamente. Os benefícios são imensos, assim. E como o Cleito acabou de pontuar, na cidade de Volta Redonda a gente tem 2 serviços que realizam cirurgias robóticas, tanto no Hospital da Unimed quanto no Hospital da FOA. Isso é muito diferencial em relação a qualquer localização. A gente consegue ver, proporcionar para os pacientes daqui coisas que muitas capitais no Brasil ainda não conseguem proporcionar para os seus pacientes. Então, esse tipo de tecnologia de ponta, com equipe capacitada para realizar isso, a gente tem aqui na cidade, e é importante frisar que aqui da clínica todos somos capacitados e operamos muita cirurgia robótica e somos extremamente capacitados para tal. Como você bem falou, Edgar, acho que hoje aqui a gente tem 3/4 da capacidade de cirurgia robótica na parte urológica de Volta Redonda, né? Porque aqui a gente começou um ano atrás no Hospital da Unimed, junto lá com o Hospital da FOA, da onde eu opero, o Dr. Leonardo opera e você opera lá no Hospital da FOA. Exato. Então hoje grande massa da equipe cirúrgica urológica de Volta Redonda está aqui nessa sala hoje. Exatamente. E qual que é a principal diferença entre a cirurgia convencional e a robótica? Um pouco Para o disso que eu... paciente e para o cirurgião. Isso. Primeiramente, para o cirurgião, você vai ter um conforto muito melhor para operar o seu paciente. Você vai conseguir operar sentado, você vai ter mais tempo para pensar e reagir, agir e reagir. Você vai ter mais facilidade para controlar eventuais sangramentos, mais possibilidades para visualizar os nervos responsáveis pela ereção e preservá-los. Além disso, para o paciente, qual o benefício que a gente tem? O paciente vai ter uma recuperação muito mais rápida do que se fosse uma cirurgia aberta. O sangramento que esse paciente vai ter vai ser muito mais reduzido, então vai acelerar que ele retome suas atividades normais, a possibilidade, inclusive, desse paciente voltar a ter uma função erétil, uma continência urinária, ela aumenta muito mais em relação a uma cirurgia aberta. Então, assim, a gente só tem benefício. Fora que a visualização em terceira dimensão para o cirurgião. Então, você consegue ver em profundidade o que você está fazendo, o que você quer fazer. Você consegue parar, pensar, refletir e continuar a sua cirurgia. O tempo operatório é muito menor, sim. Se eu ficar falando para você as vantagens daqui, a gente passa a noite inteira, mas assim, são vantagens infinitas, realmente, né? Visivelmente. E, doutor Leonardo, qualquer paciente cirúrgico está apto para fazer a robótica ou não? Não, na verdade a gente tem indicações precisas até para a cirurgia, né? Hoje, tanto no câncer de próstata quanto no renal, a gente tem pacientes que são elegíveis para cirurgia e outros não. A grande maioria, sim, a gente consegue operar, igual o Edgar falou, traz grandes vantagens para a gente, que é uma internação mais curta para o paciente ele já vem preocupado quando ele vai poder voltar a trabalhar, quando ele vai voltar a ter relação sexual, quando ele vai poder fazer as atividades dele do dia a dia, se ele é um corredor, ele gosta de correr. Então isso a gente consegue esse retorno mais rápido, essa magnificação de imagem, essa melhor visualização. A gente evita situações de um dreno mais prolongado, fístulas no pós-operatório. Mas como toda cirurgia, a gente tem todos os cuidados. Igual o Cleiton falou assim, dentro da sala de cirurgia fica um bedside, que é um auxiliar do lado, para entrar e sair com um clipe, com um fio, alguma coisa que você precise. E ele está do ladinho do paciente ali. O console, geralmente, ele fica próximo à área onde o paciente está sendo operado. Por quê? Isso é uma máquina, como na cirurgia por vídeo também. Qualquer dificuldade que se tenha com uma pinça robótica, alguma coisa assim, a gente transforma para uma cirurgia convencional e o cirurgião que está fazendo robótica, ele está muito bem habilitado para fazer uma cirurgia convencional. Não é a realidade que a gente vê, porque o robô ele é feito para facilitar a vida. Então, dificilmente você tem uma conversão, porque aquilo ali ele te facilita, essa situação ela te facilita chegar a um resultado melhor do que você chegaria na cirurgia aberta. Mas é toda uma estrutura montada, tem treinamento de equipe, está todo mundo preocupado com esses resultados. São pacientes que demandam uma preocupação maior, então você não opera todo mundo, mas você opera sim a grande maioria, respondendo a pergunta. Entendi. E tudo isso precisa agendar consulta, passar pela avaliação, para saber aonde ali, qual é a indicação da cirurgia, não é isso? Isso, porque isso é super interessante, Leide, porque assim, a cirurgia, na verdade, ela, às vezes no começo, quando a gente tem um problema, ela vira o principal foco,
mas isso na verdade é um tratamento, né? Então, assim, começa desde a consulta. Não adianta um paciente que veio de outro médico para operar comigo e não sentar e conversar comigo e entender as coisas e saber tudo como vai ser o caminho, como vai acontecer, quando ele vai tirar a sonda, quando ele vai voltar para o trabalho. Quando tudo aquilo vai acontecer, eu simplesmente indicar e sair operando ele, porque é toda uma jornada. Então, o paciente ele precisa estar seguro disso, ele precisa entender como é que é. Quando ele tem clareza das coisas que ele vai passar, isso fica mais fácil, menos ansiedades ele tem durante a jornada ali, e a cirurgia ela faz parte dessa jornada, ela é ponto principal também da jornada, mas não é só ela que vai fazer a diferença. Sem dúvida. É importante o paciente vir para consulta, porque, como qualquer outra coisa, é muito difundido muitos mitos em relação à cirurgia robótica. Muitas coisas são ditas às vezes, e é importante o paciente vir até o médico para esclarecer todas essas dúvidas. A gente pega dúvidas das mais diversas e a gente poder esclarecer isso para o paciente compreender que isso vai ser um benefício para ele, de que ele tem muito mais vantagem em fazer isso, ele vai conseguir entender, entendeu? Como o Cleiton falou, eu pontuo aqui, se fosse uma demanda da minha família, por exemplo, sem dúvida, é o que eu falo para o paciente, eu falo com total sinceridade, se fosse uma demanda na minha família, se eu tivesse, claro, a possibilidade de optar, eu optaria realmente por realizar uma cirurgia robótica. E um dado também que eu queria trazer que é para ajudar a compor também aqui, é que a urologia, que é a nossa especialidade, é a especialidade que 70% das cirurgias robóticas, 70% a 80% das cirurgias robóticas são utilizadas pela urologia. Então, é uma especialidade que tem muito benefício, exatamente por conta disso que a gente vem dizendo aqui. Entendi. Agora eu queria falar um pouco de corpo e mente. E eu queria saber de vocês o quanto que a ansiedade e o estresse afetam a vida sexual masculina. Pois bem, muito, né? A ansiedade e o estresse, a gente cada vez mais vem observando que tudo isso que desconcerta de alguma forma a mente da pessoa acaba afetando hormonalmente, acaba afetando psicologicamente e emocionalmente, né? E essas respostas a gente vê no contato físico durante a relação sexual. O paciente de diversas idades vem com diversas queixas que antigamente a gente não tinha. Às vezes o aumento da cobrança por conta de mídia social, as pessoas veem coisas e querem ser dessa forma, de uma forma às vezes irreal, certo? E desenham uma realidade que não existe. E o fato de desenhar uma realidade distante que não existe, ele nunca vai atingir esse ponto. Isso faz com que ele sempre fique buscando e se frustre por não atingir. Isso vai gerando uma ansiedade, por ele não conseguir atingir aquilo, vai gerando uma depressão por uma decepção dele com ele mesmo, e tudo isso vai impactar o paciente como um todo. O paciente fisicamente vai responder isso aí. Talvez não a curto prazo, mas a longo prazo, com certeza, isso vai ser visualizado. Entendi. Dr. Cleiton, você acha que isso fica esquecido? A saúde mental do homem fica esquecida? Ele esquece de tratar a saúde mental também? Com certeza fica. Na verdade, o homem ele é visto como super-homem, é o camarada que traz o dinheiro para casa, é o camarada que não adoece nunca, e ele acaba tendo alta carga de trabalho, alto estresse, muita cobrança, tanto da família quanto no trabalho, então isso fica muito esquecido. E a gente tem que entender que a gente tem que tratar como um todo. Não adianta, se a saúde mental não estiver legal, não vai. Se o corpo não estiver legal, não vai. Se as relações não estiverem em harmonia, também não vai. E eu costumo falar muito com os meus pacientes. Às vezes você chega lá, poxa, quando você namorava a sua parceira ou o seu parceiro, você saía para namorar, você saía para conversar, você ia ao cinema, e depois quando você está junto numa relação a dois, o que você passa a viver? Você passa a viver os problemas de falta de dinheiro, os problemas de casa, os problemas de filho, e o casal? E o casal que foi o ponto de origem para tudo isso? Você continua vivendo de fato a relação, você continua colocando... Passa a resolver problemas do dia a dia, né? Exatamente. E aí aquela plantinha que precisava ser regada, não é mais. E aí você esquece disso. Então aquela relação sexual que de repente era 3 vezes por semana, tinha uma frequência até diária, não é mais. Aí passa a ser uma vez por semana e começam a acontecer os problemas de disfunção sexual, de ejaculação rápida. E gera uma cobrança. E aí a idade vem, começa a ter também o cansaço do corpo e pronto. Aí você às vezes tem uma diabetes, você tem hipertensão arterial não tratada, tem várias coisas. Então a gente tem que entender que o indivíduo tem que ser tratado como um todo. E a mente, olha,
todo mundo que trata aqui num consultório urológico já recebeu, principalmente mulheres, tá? Que tem síndrome da bexiga dolorosa, que tem ansiedade, que tem... Então, na verdade, a mente interfere no nosso corpo. Se a gente ficar com a mente adoecida, com ansiedade por muito tempo, sem tratar, a gente vai ter um reflexo no nosso corpo, seja em qualquer área. Aí vai gritar, seja a bexiga, seja aí os ovários, seja o intestino, alguma coisa vai gritar e vai aparecer doença. Não, é engraçado assim, a gente acaba passando e passeando por uma série de coisas que são importantes. O óbvio, ele precisa ser dito porque são fases diferentes e a gente viveu e está vivendo uma fase, né? E aí a pessoa, ela, geralmente, igual o Cleiton falou, ela casa, é uma fase diferente. Ela tem um filho, é uma fase diferente. E às vezes ela quer viver a fase de quando ele tinha 18, 20 anos. Achando, não, o meu normal era quando eu tinha 18, 20 anos, mas não é. Então, e isso gera um nível de amadurecimento, de saber como a coisa deve ser. Por exemplo, assim, um exemplo clássico é o cara que jogava muita bola. Jogava bola, botava a bola embaixo do braço e ia jogar bola. Quando ele faz 30, 40 anos, ele precisa, na verdade, fazer uma academia, dar uma corrida, fortalecer a musculatura para ele ir para o futebol dele ali e ter uma boa performance. Ele não chega simplesmente ali, não treinou a semana inteira, no sábado ele é o craque da pelada. Ele precisa ir se preparando para isso. E aí, isso ele tem que começar a entender. A orientação médica, ela cai muito nessa parte, ela vai muito bem, né? Não cai, ela vai muito bem nessa parte aí, porque a gente às vezes tem que acertar o meio de campo ali. Você tem que chegar para o cara e falar, não, aquele tipo de excitação que você tinha com 18 anos, depois de uma série de problemas que você tem, de uma rotina mais pesada, de menos sono, uma série de coisas, você vai precisar de mais estímulo para você ter excitabilidade. Não é simplesmente chegar, encostar em você e você vai ficar excitado. Então, essas coisas vão impactando. E aí entra tudo, entram os pilares que a gente conversa muito tanto para a saúde sexual quanto para a saúde de uma maneira geral, que é atividade física, alimentação, sono e controle de ansiedade. Essas 4 coisas, quando a gente consegue alinhar, é lógico que todo mundo tem problema. Tem vezes que a gente vai dormir menos. Quem teve um filho que nasceu agora vai dormir menos, esse tipo de coisa. Mas a gente tem que tentar sempre estar alinhando essas situações, porque isso vai ter um impacto muito grande na parte da saúde sexual e da saúde de uma maneira geral. E a parte psicológica influencia muito até nisso, porque aí você conversa com o paciente, ele acha que é baixa de testosterona. E às vezes ele tem 40 anos com a testosterona lá em cima, e ele fala, não, mas eu vi numa reportagem, minha testosterona está baixa, não é possível, não tenho mais libido, não tenho... Mas ele tem que bater meta no trabalho, de vendas, ele tem que fazer uma série de coisas, está cheio de coisas, tem o filho que nasceu, não dorme direito, ele não está se alimentando bem. E a gente mesmo, quando a gente, estou sem fazer atividade física, eu já não me alimento tão bem quanto eu estou fazendo atividade física regular. Então, às vezes, até uma coisa vai puxando a outra para baixo, mas também quando puxa para cima, tudo puxa para cima. Sempre numa questão de equilíbrio, porque hoje a gente também tem visto algumas situações do cara que também quer ter over performance em tudo ali, né? Eu tenho que treinar muito, eu tenho que me alimentar muito bem, eu não posso fazer nada. Então, é sempre balancear a coisa, a gente tentar orientar, ver de uma maneira melhor. E aí os ajustes da parte hormonal, o que a gente precisa entrar com medicação, aí fica muito mais fácil. Porque quando é um problema mesmo e a outra coisa ao redor está girando bem, esses ajustes ali eles são mínimos e aí a coisa flui de uma maneira melhor. E é verdade, doutor, que tem pacientes que têm disfunção erétil, mas não tem nenhum problema físico? Sim, a gente... uma das maiores causas de disfunção erétil é psicogênica. Então você faz todos os exames, o paciente ele não tem nenhuma alteração de exame, de nada, mas da parte psicológica ele tem diversos traumas, diversas situações ali. Isso desliga uma chave. Então aquilo ali ele pega, começa alguma ansiedade, ele está ali tudo bem, e de repente ele pensa num problema, não sei o que, apagou, e ele vai entrando num círculo. E será que vai apagar de novo daqui a pouco? Será que numa próxima relação... às vezes ele tem um relacionamento estável, aquilo ali ainda ajuda um pouco. Agora, se ele não tem, se ele troca de parceiras, é pior ainda. Ele já gera um grau de ansiedade nele mais extremo ainda. Então, isso é uma verdade. E para esse paciente que tem ansiedade, que tem estresse e tem também essa questão da disfunção erétil e não tem nada a ver com o físico, não tem medicamento, qual que é a indicação para eles? Então, o mais importante, o nosso papel é informativo. Principalmente, a gente tem que investigar o paciente todo. Por isso que é importante uma consulta. O paciente ele tem que ser informado de todos esses pilares que o Léo acabou de citar aqui,
Porque grande parte dos pacientes que vêm com essa queixa pra gente, eles não compreendem que esses pilares são extremamente importantes para ele ter uma qualidade. Por exemplo, você vai descrevendo para ele, perguntando para o paciente, você dorme bem? Não durmo bem, minha vida muito estresse, conforme você vai dizendo dos pilares, ó, você tem que melhorar a questão de ansiedade e estresse, você tem que dormir melhor, você tem que se alimentar bem, você tem que ter, você tem que ter atividades físicas regulares. Conforme você vai dizendo isso, você vai observando que o paciente vai dizendo assim, não durmo bem, não me exercito, e aí o paciente quer uma coisa, mas ele não faz por onde. Só que às vezes ele não tem essa informação. Então, às vezes, custa pra gente simplesmente dar essa informação, orientar que o paciente tenha um direcionamento, fala assim, mas eu não tenho tempo para fazer atividade física, é uma caminhada, mas eu trabalho de terceiro turno, não consigo dormir, tudo bem, isso é um dos pilares que talvez você consiga adaptar de outra forma. A gente o ser humano é extremamente adaptativo, então é importante que o paciente entenda principalmente todo o mecanismo de como isso funciona. E esse é o nosso papel, mostrar para o paciente, se você não regularizar isso, não tem como você exigir um resultado do seu organismo, só que você está remando na contramão dele, entendeu? Basicamente isso. Dr. Cleiton, os pacientes que vão na consulta, eles ainda têm receio? Ou eles já falam abertamente sobre problemas sexuais, ou ainda chegam envergonhados, não querem falar, é difícil de entender isso? Como que funciona? Na minha experiência, no meu dia a dia, acontece de toda forma. Tem paciente que já chega falando sobre o problema dele claramente, mas tem paciente que espera o final da consulta, os 45 do segundo tempo, fala, mas tinha um problema. Aí eu tenho disfunção erétil. Eu falo, aí você já estava terminando a consulta, você não viu um bando de coisa, e eles nos 40. Mas talvez falta coragem. Mas aquele era o principal ponto. Aquele era o principal ponto. Mais queria falar. Mas ele só falou no último minuto, entendeu? Mas aí a gente acaba tendo que voltar, resgatar esse paciente, porque esse era o ponto importante dele da consulta. E aí eu volto no que eu falei no início da entrevista. Não adianta eu querer fazer uma consulta desse tipo em 15 minutos, em 10 minutos, coisa com alta escalabilidade e alta produtividade. Eu preciso de tempo para atender esse paciente. E aí que vem a mudança de foco, que é o que a gente pretende colocar na clínica em funcionamento, porque eu preciso da atenção desse paciente. A gente começa a entender o seguinte, o nosso organismo é inteligente. Se você tem uma insatisfação a nível sexual, começa lá, foi negativo, daqui a pouco você tem uma diminuição do libido, que não é ocasionado por fatores hormonais, por fatores orgânicos, mas é psicogênica. O organismo não quer passar por aquele trauma de novo. Aí você para de procurar, mesmo achando que você quer procurar e tal, mas não tem vontade. Então, e além do mais, quando você vai chegando próximo aos 40, 45 anos de idade, o homem começa a observar o quê? Mudanças na performance sexual. O que naquela época, com 30 anos, era mais rápida a resposta, passa a ser mais lenta, passa a ser mais devagar, e ele começa a falar, poxa, eu estou com disfunção erétil. Não, na verdade, ele tem só uma idade em que a coisa é um pouco diferente, em que se ele não tiver uma concentração mais adequada e tal, a gente vai ter uma queda. A gente passa a ter aí tempo de relaxamento peniano, que com 30 anos a gente não tem, mas a partir dos 40, 45 tem, você passa a ter um tempo de relaxamento, ou seja, um tempo que demora para ter uma ereção favorável para uma relação sexual, que às vezes demora de 30 minutos, 40 minutos, até uma hora, isso depende muito de indivíduo para indivíduo. Aí começa a fazer toda a diferença naquele paciente que faz dieta, que faz atividade física, que cuida da saúde, que não tem hipertensão, ou tem hipertensão, mas ela está controlada. Então aí passa a fazer toda a diferença esse arsenal. A gente tem que entender que as medicações são amuletos para a gente conseguir melhorar a nossa qualidade de vida e chegar a algum lugar. Doenças crônicas, eu preciso de medicações crônicas, mas às vezes doenças que não são crônicas, eu vou precisar de um certo momento um apoio com essa medicação. Como se fosse uma bengala até você voltar a andar com suas próprias pernas. Né? Exatamente, é isso aí. Isso aí. É importante que o paciente também tem que falar disso com naturalidade, não tem que ter vergonha para expor isso pra gente, porque nós somos profissionais que vamos poder ajudar ele em relação a isso. Então é importante, principalmente os homens, né, que tem muito esse tabu de não conseguir se expor de uma forma completa, de uma forma aberta. É importante que eles tenham naturalidade, exponham esses problemas que ele tem para que a gente consiga tratar da melhor forma possível. E uma coisa a chamar a atenção aqui, às vezes a gente não percebe, mas na nossa vida a gente vai sempre empurrando e deixando para depois. Então, às vezes você tem um problema, que seja ejaculação precoce, que seja disfunção erétil, você vai levando. Aí você acaba perdendo o relacionamento, perdendo o que você gostaria de ter,
E aí, depois que você perdeu, é que você vai procurar ajuda médica. Então, poxa, quando você começa a ter o problema, é a melhor hora para procurar. É no início. Está muito mais fácil você tratar qualquer coisa em fase inicial. Tá? Porque o dano, tanto psicológico, o dano, aquilo ali, a partir do momento que passa a acontecer, eu começo a ter uma cadeia de alimentação negativa. Para você ter uma ideia, um indivíduo que vai para uma relação sexual achando que ele vai falhar, aumenta em 50% a chance dele falhar. Então, agora eu queria que vocês fizessem uma chamada para as pessoas cuidarem da saúde física e mental, que foi o tema do nosso podcast de hoje. Bom, vamos lá. Então, começando aqui, eu mesmo tive uma experiência há pouco que eu mudei a minha vida, né? Eu acho que isso aí a gente às vezes quer aplicar nas pessoas coisas que a gente não viveu. Eu, de fato, vivi. Eu tinha um problema de coluna importante, a ponto de desarme inflamatório quase todos os dias. E eu fui no médico que ele me falou, olha, você precisa mudar, você precisa emagrecer, você precisa fazer atividade física. E foi aí que virou a minha chave. Me deu remédio para emagrecer, eu comecei a usar e hoje eu sou pelo menos 10 quilos mais magro do que eu era. Eu passei a fazer atividade física todos os dias, eu passei a cuidar mais da alimentação, eu passei a cuidar mais do meu corpo e hoje eu me sinto com muito mais saúde do que eu era há 2 anos atrás. Então, acho que o recado é: procure alguém para te ajudar, procure alguém para te orientar no que você tem que fazer, para que você consiga ter um pouquinho mais de qualidade de vida lá para frente. Então, todo o cuidado que a gente faz hoje é viver com mais qualidade. É o que o pessoal falou aqui no início. É você poder atravessar uma rua sem uma bengala, é você poder levantar da cadeira sem dificuldade, é você poder caminhar sem a preocupação em tropeçar e fraturar uma perna. Então, tudo isso faz parte, né? Então a gente precisa de cuidar hoje porque o amanhã, para que o amanhã seja o melhor. É importante o homem entender que ele cuidar de si mesmo não é um sinônimo de fraqueza, sim um sinônimo de inteligência. E nós aqui da clínica estamos aqui para proporcionar e poder ajudar esse caminhar, né? Essa jornada, para que a gente consiga englobar em todos os aspectos para que esse cara siga o melhor caminho possível na qualidade de vida proporcional ao melhor que ele pode ter, entendeu? Acho que a gente deu um apanhado geral e falou sobre muita coisa interessante aqui, porque assim, o que vinha sendo praticado pela maioria das clínicas, e uma coisa que a gente vem fazendo há muito tempo, que agora virou um pouco a chave, a gente conseguiu entender, mudou um pouco na nossa própria cabeça, é essa parte da longevidade, de tratar as coisas que às vezes antes não eram dentro de doenças em si, que na verdade a gente já vinha muito bem preparado, desde a faculdade até a saída das especializações. A gente agora, além de se capacitar ao máximo com cirurgia robótica para tratar câncer, esse tipo de coisa, hoje a gente também está focado nessa outra parte da longevidade, da saúde do homem, dessa qualidade de vida que a pessoa tenha, independente da idade que ele tenha, porque assim, um trauma pode ser psicológico num adolescente, ele já começar a procurar o médico desde mais novo, quanto uma saúde sexual impactada num paciente que está na maioridade aí e ele está sofrendo com as alterações hormonais, está entrando para o hipogonadismo. Hoje tem o nome DAEM, disfunção androgênica do envelhecimento masculino, que é o nome bonito que deram para a antiga andropausa. Então, a gente hoje vem buscando ondas de choque, volume, vem preocupado com essa outra parte também. Então, assim, eu acho que isso acaba gerando um centro de tratamento mais completo, a gente tentando fazer um ecossistema funcionar, ainda não... a tecnologia ela é muito rápida, né? Mas a gente está procurando sempre estar inteirado nisso para uma entrega, igual o Edgar falou aqui, a gente é um polo que a gente tem muita exigência, porque a gente tem uma capacidade de entregar muito mais coisas e a gente sempre está preocupado com essa situação. Então, o Cleiton falou, depende mais de você vir para a orientação, porque é difícil, às vezes a gente precisa de uma orientação, seja de um psicólogo, seja de um médico, porque às vezes a coisa está na nossa cara e a gente não consegue alinhar para seguir. E a gente está tentando se capacitar e trazer o máximo de benefício nessa nova fase agora da clínica. A Urostar está montando uma equipe multidisciplinar com todos esses médicos, esses profissionais? Sim. É isso que vocês querem? Isso, esse é o ecossistema, não só de tecnologia, mas de pessoas capacitadas para essa entrega.
Então, a gente não sabe de tudo, não adianta eu querer entrar na área da psicologia, eu posso identificar, orientar o que eu consigo, mas eu tenho uma limitação a como entregar ferramentas que um psicólogo tem. Então, eu faço a minha parte, identifico, e à medida com que a gente trabalha junto, todo mundo vai conseguindo ajudar, porque é um benefício único, né, para aquele paciente. Então, o nutricionista que for trabalhar para o paciente, o psicólogo que for trabalhar para aquele paciente, ele vai ter um relacionamento e um contato de todo mundo ali estar focado a qual é a sua maior dor, o que te incomoda mais. Então a ideia nossa é justamente isso. De não deixar nenhuma ponta solta, né? Se a gente vê uma necessidade de alterar a alimentação, vai ter uma nutricionista, um nutricionista que vai orientar. Se a gente identifica algum distúrbio psicológico, a gente vai ter um psicólogo, uma psicóloga para poder orientar da melhor forma possível. Metabolismo, endocrinologia e assim por diante. E o bacana entendeu? é que todo mundo vai trabalhar junto, né? Então, esse paciente, ele passa por todos os profissionais sabem qual é o problema dele, pode discutir até o caso. Isso, a nossa ideia é exatamente essa, contemplar o paciente em todos os aspectos, sem deixar nenhuma ponta solta. Perfeito. Eu acho que vale salientar aqui que a gente hoje em Volta Redonda tem condições de oferecer o que há de melhor na medicina para isso, tá? No entanto, que nós aqui da equipe estamos buscando aperfeiçoamento. Então a gente participou de cursos já. Ano passado a gente participou do Andro Summit, a gente foi agora recentemente ao Congresso Americano de Urologia, trazendo as melhores inovações para a cidade. Então hoje Volta Redonda não fica atrás de nenhum grande centro na oferta de tecnologia, na oferta de medicações para tratar o que for na área de urologia. Eu quero agradecer você por ter acompanhado o nosso podcast e fala aqui nos comentários qual é o próximo assunto que você quer ver aqui. Obrigada.